Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Para você que tem um livro, Amando a Jesus Cristo, nós estamos na página 49. Página 49. Você não precisa ficar lendo. O tema da nossa pregação é a montanha dos que amam. Eu gostaria que hoje você subisse a montanha do amor. Eu gostaria que você hoje subisse a montanha para amar Jesus Cristo. Nas primeiras pregações, quem está acompanhando desde o primeiro momento, aliás, você que está ouvindo essa pregação, não escutou as anteriores, trate de escutar as pregações anteriores, você vai entendendo melhor ainda esta. Quem escutou as outras pregações pôde ver que vimos um Deus de amor, um Deus apaixonado por nós, sim ou não? Um Deus que deu a vida por nós. Só que agora, amor exige amor. E veja, gente, eu estou muito feliz com essa quaresma, com o tema que Deus nos deu, o tema do nosso livro, Amando a Jesus Cristo, porque no final da quaresma, eu tenho certeza que as pessoas que levaram a sério, as pessoas que se comprometeram com a quaresma, e muita gente já se comprometeu, no final da quaresma, eu lhe garanto, você vai estar amando mais a Jesus Cristo. Mais do que quando você começou. Isso é bonito. Você vai estar amando mais a Jesus Cristo. Você vai subir a montanha dos que amam. Porque amor reclama amor. Se você recebe amor, você tem que retribuir com amor. Amor se paga com amor. Amor se paga com indiferença. Amor se paga com ódio. Amor se paga com guerra. Amor se paga com amor. Sendo Deus, Jesus Cristo tem direito a todo o nosso amor. Olha que bonito, Santo Afonso já fala, já que Ele é Deus, Ele tem direito a todo o meu amor. Interessante. Sabe por quê? Isso é tão importante, porque nem você não tem direito a todo o amor do Frei Gilson. Você não tem direito a todo o meu amor. Os meus pais têm mais direito talvez de amor que você. Mas mesmo os meus pais não têm direito a todo o meu amor, sabia disso? Até por isso eu os deixei. Quem quiser, Jesus me pediu para deixá-los. Quem não deixar pai e mãe não é digno de mim, disse Jesus. Jesus chega a dizer que aquele que amar pai e mãe mais do que a mim, olha isso, quem amar pai e mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Jesus está deixando claro que o amor a um pai, veja, amar um pai, amar uma mãe é coisa essencial, inclusive é mandamento de Deus, honrar pai e mãe. Só que nem papai e nem mamãe merece todo o meu amor. Nem o teu cachorro. Ninguém. Com isso, Frei, você está falando para a gente não amar as pessoas? Claro que não. O mandamento é amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Só que Ele é Deus e Ele tem direito, e só Ele tem direito a todo o nosso amor. Tudo. É diferente. Mas pelo amor que nos demonstrou, quis colocar na necessidade de amá-lo, ao menos em gratidão por tudo que Ele sofreu por nós. Então nós devemos amar a Deus
porque Ele tem direito do nosso amor. Mas se você não quiser amar, se alguém não quiser entender isso, ao menos por gratidão, por tudo que Ele fez por você. Ele merece o nosso amor porque Ele é Deus, mas se isso não basta para você, ao menos por gratidão, porque Ele morreu numa cruz por você. É uma gratidão. Se você morreu na cruz por mim, se você não tivesse morrido na cruz por mim, eu teria ido para o inferno. Então, obrigado, por gratidão eu te amo. Ele nos amou muito. E Ele quer que nós o amemos muito. Porque Deus nos ama, mas para que seja amado. Por que Deus nos ama? Para que seja amado. Escreve São Bernardo. E Moisés dissera o mesmo antes dele. Veja, Moisés dizia: e agora, ó Israel, o que te pede o Senhor, senão que o temas o Senhor Deus e o ames? Por isso o primeiro mandamento da lei é este: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração. Esse é o mandamento, minha gente. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Nesta quaresma, nós estamos exercitando o primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus de todo o coração. Então é isso que nós vamos gritar esses 40 dias. Amar a Deus de todo o coração. Nós não queremos amar Deus pela metade, não. Nós não queremos amar Deus de qualquer jeito, não. E é assim que o mundo quer que a gente ame, viu? O mundo quer que você ame a Deus de qualquer jeito. Porque você pergunta para as pessoas aí: você ama a Deus? Eu amo a Deus. Mas está enchendo o caneco de cerveja e bebendo até se embriagar. Vai lá no bar e pergunta: você ama a Deus? Claro que eu amo, padre. Vai falar bêbado para mim: eu amo a Deus. Mas se você ama a Deus, por que você está nessa bebedeira? Vai perguntar para os jovens que estão na balada: você ama a Deus, jovem? Amo. Mas por que você está nessa balada? Vai perguntar para o adúltero: você ama a Deus? Claro que eu amo. Mas por que você está nesse adultério? O mundo acha que amar a Deus é amar de qualquer jeito. Que Deus... Não, nós não queremos amar Deus de qualquer jeito. Nós queremos amar Deus de todo o coração. Nós queremos amar Deus de toda a alma. Nós queremos amar Deus de todo entendimento. Nós queremos amar a Deus conforme o mandamento, não conforme o mandamento deste mundo. Amém? Nós queremos amar Deus de verdade. Diga: eu quero amar Deus de verdade. Quem na verdade, ao ver um Deus crucificado morrendo por nosso amor, pode se recusar a amá-lo? Quem pode recusar este amor, gente, olhando para uma cruz? Quem pode? Como é possível alguém recusar esse amor? Como é possível? Esses espinhos, olha para os espinhos de Cristo. Olha para os cravos de Cristo, olha para a cruz, olhe para as suas feridas, olhe para o seu sangue. Tudo isso clama, tudo isso impele-nos irresistivelmente a amar aquele que tanto nos amou. Olhe para a cruz, olhe para os cravos, olhe para as feridas. A palavra de Deus chega a dizer que Jesus Cristo era uma chaga só. Não teve um lugar no corpo de Cristo que não foi chagado, minha gente. Não teve um lugar. Não teve um lugar que não foi chagado. Olhe para Cristo e você vai ver amor. Olhe para as chagas de Cristo e você vai ver amor. Por que Jesus se deixou flagelar? Para que quando você olhasse, você visse amor. Um coração é muito pouco para amar este Deus tão apaixonado por nós. Na verdade, a gente precisava de mais corações para amar Deus, mas nem com esse a gente está conseguindo amar. Exclama São Francisco de Sales: por que não nos lançamos sobre Jesus Cristo para morrer na cruz com aquele que ali morreu por nosso amor? Então, no fundo, o que a gente tem que fazer? Se lançar na cruz.
A gente tem que se unir a Ele. O apóstolo nos impressiona claramente ao mostrar que Jesus Cristo morreu para nós, para este fim. Preste atenção, que não vivamos mais para nós mesmos, mas unicamente para aquele que morreu por nós. Ele morreu por todos, a fim de que os que vivem já não vivam para si, mas para aquele que por eles morreu. Jesus Cristo morre numa cruz por você, a fim de que eu não viva mais para mim mesmo, mas que eu viva para Ele. Esta é a vontade de Deus, minha gente. Eu tenho que fazer da minha vida uma vida para Deus. Dá para entender isso? Sua vida deve ser vivida neste mundo para Deus. O mundo não vai gostar disso não. O mundo vai dizer que você está bitolado, porque o mundo vai dizer que você tem que trabalhar, você tem que estudar, você não pode ficar bitolado nas coisas de Deus não. Você não pode dar sua vida para Deus não. Você não é padre, você não é freira. Não, você nasceu para amar a Deus. Você está nessa terra para amar a Deus sim. Para de se iludir, para de se enganar, para de ir no que as pessoas dizem para você. Não se iluda, não se engane. Deus não te colocou nessa terra para você ter diplomas, não. Só isso é pouco para você. Deus não te colocou nessa terra só para você conquistar uma casa, conquistar um carro, fazer suas viagens, ter dinheiro no banco, ter comida boa, ter passeios. Não, isso não é vida. Deus te colocou aqui para você amá-lo. Deus te colocou aqui para você servi-lo. Deus te colocou aqui para você se dedicar a Ele, para você viver para Ele. Ele morre por você para que você viva por Ele. Sem isso a tua vida perde o sentido. A recomendação do eclesiástico está aqui em destaque: não esqueças os benefícios daquele que se responsabiliza por ti, pois ele deu a vida por ti. Não te esqueças do teu fiador, que para satisfazer seus pecados estava disposto a pagar com a sua morte a sua dívida de punição. Quão desejoso é Jesus Cristo que nos lembremos continuamente da sua paixão. A gente não pode esquecer, a gente tem uma dívida de amor. A gente não tem mais dívida com o diabo. Amém? Porque a gente tinha dívida com o diabo, agora não tem mais. Ele cancelou. O documento que tinha escrito contra nós foi cancelado. Eu preguei sobre isso já. Havia uma dívida que nós tínhamos que pagar e nós não dávamos conta de pagar. Ele pagou por nós. Então a dívida que a gente tinha para pagar já foi paga pelo sangue de cruz. Só que agora a gente ficou com outra dívida. Só que essa é boa de pagar. Foi uma dívida de amor a Jesus Cristo. Imagina que você tem uma dívida de 500 mil reais para pagar. Aí você vai dizer: eu não tenho dinheiro para pagar 500 mil reais. Aí chega alguém que te ama muito e fala assim: eu tenho dinheiro, eu vou te pagar, você vai ser livre dessa dívida e você nunca precisa me pagar de volta. Ele vai pagar 500 mil para você, paga a sua dívida. Que dívida você vai ter com essa pessoa? Que dívida? Uma dívida de gratidão. Você não vai ter dinheiro para pagar, ela nem quer, mas você vai ter uma dívida de... Se isso a gente faz com os homens, imagina com Deus. Ele foi o teu fiador. Ele pagou a nossa dívida, então agora nós temos uma dívida de amor. E aí Santo Afonso está dizendo: é preciso que a gente se lembre constantemente da paixão de Jesus Cristo. Por que se lembrar da paixão? Para que a gente se lembre que a gente foi amado. Então nós precisamos lembrar constantemente da paixão. Por isso que quem reza o rosário todo dia lembra da paixão. Isso é bom. Já está resolvido um pouco essa parte. Quem reza o rosário todo dia, então todo dia você reza o terço doloroso. Ali você todo dia está meditando a paixão. Todo dia você entende que Deus te ama. Isso é importante. Quanto entristece a Deus ver que não nos importamos com a sua paixão.
Então, se a pessoa que te deu 500 mil reais pagou sua dívida, vê que depois você não tem gratidão, ela entristece. Nem um pingo de gratidão. Deus, quando vê o ser humano que não contempla a sua paixão, ele se entristece. É agradável a Jesus Cristo quando preservamos em nossas mentes uma lembrança grata e amorosa das tristezas e da morte que sofreu por nós. Então Jesus quer que você pense na morte dele, não para você ficar lembrando de sofrimento por sofrimento, mas é porque lembrar a morte dele desperta em você amor. Dá para entender? Os santos, eles nos ensinam isso, eles contemplavam a cruz. Por exemplo, Padre Pio de Petreutina, quando que ele recebe os estigmas? Eu tive a graça de ir lá em São Giovanni Rotondo, e aí Padre Pio recebe os estigmas na hora que ele estava contemplando uma cruz. Então ele subiu na igrejinha que tem lá, tem uma cruz, Padre Pio ficou rezando, contemplando a cruz. Imagina o que Padre Pio estava pensando: Deus, o Senhor me ama, o Senhor é amoroso. Ele estava em altos auges de amor com Deus. De repente Deus começa a furar suas mãos, seus pés e seu lado. Você me ama tanto, Padre Pio, que eu vou imprimir no seu corpo as minhas marcas. E Padre Pio começou a carregar as marcas de Cristo nas mãos, nos pés e no lado. O único padre, talvez, que tenha todos os estigmas. Amou Jesus, contemplando o crucificado. Francisco de Assis, a mesma coisa, contemplava o crucificado. Os santos todos contemplavam o crucificado. Eu vou falar de coisas importantes agora, preste atenção. Para tanto, instituiu o sacramento da Eucaristia no dia anterior à sua morte e deu-nos a injunção de que, a intuição de que, sempre que formos nutridos com a sua carne sagrada, deveríamos estar atentos à sua morte. Preste atenção. Por que que Jesus institui a Eucaristia perto da morte? Ei, ele podia ter feito isso antes. Sim ou não? Podia ter feito antes. Não. Ele vai começar a ser preso na sexta-feira. Hoje é quinta? Hoje nós estamos numa quinta-feira. Hoje ele escolhe uma quinta-feira, um dia antes de morrer, um dia antes de se entregar, ou seja, perto da morte. Por quê? Preste atenção, ele quer que eu e você entenda que a Eucaristia é um sacramento unido à sua morte. É um sacramento que está unido à morte de Cristo. Preste atenção, e depois de ter dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é entregue por vós, fazei isto em memória de mim. Assim, todas as vezes que comeis deste pão e bebeis deste cálice, lembrais a morte do Senhor até que Ele venha. Isso está em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 24 a 26. Então vamos lá, duas coisas. Primeiro, ele está dizendo que isto é o meu corpo, isto é o meu sangue que é entregue por vós. Veja, ele está falando de sacrifício. O que acontece na cruz? Ele entrega o seu corpo, não é? O que acontece na cruz? Ele derrama o seu sangue, sim ou não? Então está acontecendo um sacrifício. E preste atenção, na cruz está acontecendo um sacrifício de forma cruenta. O que significa isso? Com derramamento de sangue. Na missa, o que nós celebramos há pouco,
acontece o mesmo sacrifício, preste atenção no que eu estou dizendo, o mesmo sacrifício. Porque na missa é entregue o corpo de Cristo, na missa é entregue o sangue. Se eu estou te entregando o corpo, se eu estou te entregando o sangue, é porque tem sacrifício. Só que na missa é de uma forma incruenta, sem o derramamento de sangue. Ou seja, a gente já não vai ver mais aquele horror. Dá para entender? Na missa a gente não vê mais o horror que aconteceu no Calvário, a gente não vê mais esse horror. Mas o mesmo sacrifício que aconteceu no Calvário está acontecendo no altar da missa. O mesmo. Eu gosto de dizer, porque é muito difícil de explicar essa parte, mas eu gosto de dizer, eu me lembro quando eu era pequeno, assisti um filme, onde, não sei nem como é que chama mais, mas entrava numa máquina do tempo, e aí você estava no ano 2022, e você conseguia pela máquina ir para o ano 1950, aí depois ele pegava o carro e voltava, de volta para o futuro, será que é isso? É, deve ser isso. Lembram desse filme? Eu gosto de dizer que a missa é isso. A missa é o quê? É como se você entrasse numa máquina do tempo. Nós estamos no ano de 2022. Aí, quando você entra na missa, você entrou na máquina do tempo, e aí é como se você fosse para o dia em que Jesus morreu numa cruz por você. Quando o padre levanta a hóstia, está acontecendo o sacrifício. É você estar lá. Dá para entender? Em outras palavras, na hora da missa, na hora da consagração, é como se acontecesse a presentificação daquele mistério, ou seja, o sacrifício da cruz é atualizado, é presentificado naquela hora. Por isso perguntavam para Padre Pio: Padre Pio, o que é missa? E Padre Pio dizia: missa é Calvário. Dá para entender? Missa é Calvário. Paulo está dizendo, assim todas as vezes que você comungar o corpo de Cristo e você beber o seu sangue, lembrais a morte do Senhor até que Ele venha. Paulo está dizendo, quando você comungar o corpo de Cristo, quando você beber o sangue de Cristo, você vai lembrar da morte do Senhor. Então na hora da missa, nós temos que mergulhar na morte. Agora é claro, missa não é só morte, missa também é ressurreição, mas é morte. Por isso que a missa é o que tem de mais importante na nossa vida, gente. Por isso que é um pecado quando a gente começa a falar dentro da missa. Por isso que é pecado quando na hora da missa você começa a ficar distraído. Por isso que é pecado quando você na missa não dá o devido valor. Gente que fica namorando, gente que fica com chiclete, gente que fica com boné, gente que vem mal vestido para a igreja. Você está na morte do Senhor mal vestido, na morte do Senhor conversando, na morte do Senhor não reverenciando o mistério que está sendo celebrado aqui. Eu que sou padre não posso celebrar de qualquer jeito, eu não estou tocando um pão, eu não estou tocando bolachinha, eu estou tocando Jesus Cristo, eu preciso saber o que eu estou fazendo ali. Não é qualquer coisa, eu não estou tocando qualquer coisa, eu não estou fazendo qualquer coisa, eu estou fazendo o ato mais sublime da face da terra. Na hora da consagração, na hora da missa, eu estou fazendo um ato salvífico para mim que estou celebrando, para vocês que estão aqui, mas a missa serve para o mundo inteiro. Uma missa que eu celebro atinge o planeta Terra. Ou não só o planeta Terra, todo mundo, todo o universo é impactado por uma missa que eu celebro aqui dentro. Porque eu celebro a morte de Cristo. Não tem nada mais importante que a missa. Se você quer viver sua fé de verdade, se você quiser viver tua fé com profundidade, então seja um católico de missa.
Seja um católico que ame a missa, faça de tudo para ir para a missa, e quanto mais devoção, mais adoração você participa da missa. A missa deve ser vivida em espírito de adoração, minha gente. É interessante, vocês não veem algumas palavras que está lá no livro do padre, porque tem algumas palavras que eu não leio, só a gente lê. E lá na hora da consagração, quando o padre fala: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Naquela hora está dizendo para o padre, aí vermelhinho está escrito, o padre faz a genuflexão. Por isso que a gente eleva, faz a genuflexão, e lá está escrito, e adore. E adore. Depois ele toma o cálice em suas mãos, eleva o cálice, faz a genuflexão e lá de novo, adore. Por isso que a gente não precisa ter pressa. Não precisamos ter pressa. E deixa eu te falar, na hora da consagração, ajoelhe. Só não ajoelha se você tiver muito problema nesse seu joelho. Ajoelhe. Porque é adoração. Segundo, olhe para a hóstia. Não fica, tem gente que fica tudo de cabeça baixa. Não é hora de ficar de cabeça baixa. É hora de olhar. É hora de olhar. É hora de contemplar. É hora de adorar. É hora de olhar. É hora de face a face com Ele. E o que está acontecendo naquele altar, naquela hora, naquele momento em que o padre está levantando uma hóstia? Ali simplesmente Jesus está morrendo, naquela hora. Pensa sempre assim, o que está acontecendo nessa hora? Que o padre levanta essa hóstia, que o padre levanta esse cartão? Eu estou te dizendo claramente o que está acontecendo ali. Jesus está morrendo naquela hora, na tua frente, de forma incruenta, mas está morrendo. É morte. É Calvário. Nós subimos a montanha dos que amam, é a missa, podemos dizer isso, a montanha dos que amam é a missa. Ali nós estamos para adorar o Senhor, para amar o Senhor, estamos obedecendo a palavra de Paulo. Assim, toda vez que comeis deste pão e bebeis deste cálice, lembrais a morte do Senhor, até que Ele venha nós vamos celebrar a missa. Nem que seja, aliás, vai chegar o tempo em que nós não vamos poder mais celebrar nas igrejas, vai chegar esse tempo, onde as igrejas serão perseguidas, onde as igrejas serão fechadas, onde os poderosos não deixarão mais nos reunir em público, mas nós vamos celebrar aonde quiser, onde der, nem que seja nas catacumbas, nem que seja nos esconderijos, mas nós vamos celebrar a missa até o final dos tempos. Não importa como, não importa onde, porque nós não podemos viver sem a morte de Cristo. Por isso a Santa Igreja reza: ó Deus, que sob este maravilhoso sacramento deixou o memorial da vossa paixão. O que é missa? Memorial da paixão do Senhor. Memorial da paixão do Senhor. Aliás, estou lembrando de uma pregação que eu já fiz, que vale a pena você ver de novo. Quem já viu, quem não viu. Eu já fiz uma pregação sobre a Santa Missa segundo o Padre Pio. O Padre Pio explicando o que é a missa, é lindo demais. Já fiz essa pregação para vocês. Perguntam para Padre Pio, como é que a gente participa da missa? E Padre Pio diz, do mesmo jeito que Maria participou. Do mesmo jeito que João participou. Como é que você participa de uma missa? Do mesmo jeito que Maria, ali. Por isso, minha gente, é um absurdo quando a gente vê algumas coisas por aí. Quando a gente vê que a missa é desrespeitada. Porque eu não posso brincar com a missa.
Eu como padre e você como fiel não podemos brincar com a missa. E às vezes a gente vê por aí uma brincadeira com a missa. Onde, por exemplo, querem pegar outras culturas e colocar dentro da missa. O próprio cardeal Sará, o grande cardeal Sará, ele fala, eu sou africano. Ele fala, eu sou africano, mas não é a liturgia da missa que tem que se adaptar à minha África, é a África que tem que se adaptar à liturgia da missa. Porque aí para alguns, porque eu sou africano, então tem que entrar dançando, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e tem que mexer naquilo, porque a cultura da África tem que entrar aqui. Estou dando um exemplo, tá? Podia falar outras aberrações. E o cardeal Sará diz, não, missa é missa. Não, e ele falando como africano, eu sou africano, mas não acho que a minha cultura é maior do que o sacrifício de Cristo. A minha cultura não é maior, quem é maior é Cristo, então é a cultura que tem que se prostrar, não é a liturgia da missa. Dá para entender? Por isso, ó banquete sagrado, em que recebemos Jesus Cristo e onde se renova a lembrança de sua paixão. Repete comigo, ó banquete sagrado, em que recebemos Jesus Cristo e onde se renova a lembrança da sua paixão. Quão agradáveis a Jesus Cristo são aqueles que pensam com frequência na sua paixão, pois foi para isso mesmo que se entrega no santo sacramento sobre os nossos altares, para que possamos ter a contínua e grata lembrança tudo que sofreu por nós e assim aumentar cada vez mais por Ele o nosso amor. Então, quando você comungue lembrando da morte do Senhor, e isso vai afervorar o seu amor. São Francisco de Sales chamou o Monte Calvário de o Monte dos que amam. Então o Monte Calvário é o Monte dos que amam. Quem fica ali vai amar Jesus Cristo. Então a missa é o lugar dos que amam Jesus Cristo. Amém? É impossível lembrar daquela morte e não amar o Cristo que por amor nele morreu por nós. É impossível. Ó Deus, como é que os homens não amam este Deus que tanto fez para ser amado pelos homens? Antes da encarnação, antes de Jesus entrar no ventre de Maria, o homem poderia ter duvidado se Deus o amava com amor verdadeiro. Antes de Jesus entrar em Maria, o homem até podia duvidar. Mas depois da vinda do Filho de Deus, depois de sua morte pelo amor dos homens, como podemos duvidar de seu amor? Antes de Jesus morrer na cruz, você podia até duvidar, mas depois que Jesus morre numa cruz por você, como é que você pode duvidar? Ó homem, diz São Tomás de Vilanova, olha aquela cruz, esses tormentos e aquela morte cruel que Jesus Cristo sofreu por ti. Depois de tantos sinais de seu amor, não podes ter a dúvida de que te ama excessivamente. E São Bernardo diz que a cruz e todas as feridas do nosso bem-aventurado Redentor clamam em voz alta para nos fazer compreender o amor que elas carregam. As chagas de Cristo carregam amor. Neste grande mistério da redenção do homem, devemos considerar como Jesus Cristo empregou todos os seus pensamentos e zelo para descobrir todos os meios de se fazer amado por nós. Se meramente desejasse morrer por nossa salvação, teria sido suficiente ser morto por Herodes, como as outras crianças. Mas não, do contrário, escolheu morrer e levar durante 33 anos uma vida de dureza e sofrimento. E durante esse tempo, com o objetivo de conquistar o nosso amor, apareceu em vários disfarces diferentes.
Santo Afonso está dizendo, ele podia só ter morrido na cruz por nós e pronto. Não, mas ele escolheu viver 33 anos. Ele escolheu expressar amor quando curava um doente. Ele escolheu expressar amor quando ia em encontro do pecador. Ele escolheu expressar amor de todas as maneiras. Em primeiro lugar, como uma criança pobre nascida em um estábulo. Depois como um garotinho ajudando na carpintaria, e finalmente como um criminoso executado na cruz. Mas antes de morrer na cruz, nós o vemos em muitos estados diferentes, e todos calculados para exercitar nossa compaixão, fazer-se amado em agonia no jardim, balançado, banhado da cabeça aos pés em suor de sangue, depois na corte de Pilatos, dilacerado pelos açoites, depois tratado como um falso rei, com uma cana na mão, uma vestimenta esfarrapada, de púrpura nos ombros, uma coroa de espinhos na cabeça, em seguida arrastado publicamente pelas ruas até a morte, com a cruz sobre os ombros, por fim na colina do Calvário, suspenso na cruz por 3 pregos de ferro. Tudo isso para expressar amor. Jesus, que amor é esse? Diga-me, ele merece ou não o nosso amor? Merece ou não o nosso amor este Deus que se comprometeu a suportar todos estes tormentos e usar tantos meios para cativar o teu coração? Você sabe que quando alguém quer namorar o outro, a menina, o rapaz quer namorar, ela faz vários sacrifícios para cativar. É assim ou não é? Vai querendo cativar. Jesus, para cativar você, morre numa cruz. Aceita a coroa, aceita tudo isso que eu já narrei. Para cativar o coração. Nós não vamos retribuir? O padre João Rigoleu costumava dizer: eu passaria a minha vida chorando pelo amor de um Deus cujo amor o induziu a morrer pela salvação dos homens. Eu passaria a minha vida chorando por amor a Deus. Você sabe que Francisco de Assis, ele teve problema nos olhos. Ele morre cego. Você sabe qual foram os motivos? Sabe qual foi o motivo? Um dos motivos? Porque ele chorava muito de amor a Jesus Cristo. Francisco de Assis chorava lágrimas copiosas quando ele pensava no amor de Deus. Chorou tanto que os seus olhos tiveram problemas com isso. Ele pensava em Cristo, ele pensava na cruz e ele só chorava. O amor dele era tão grande que as lágrimas escorriam. Se a gente soubesse que amor é esse, talvez faríamos as mesmas coisas. Desculpa dizer, eu ainda não amo a Jesus Cristo como eu ainda posso chegar, e nem você. Porque senão nós choraríamos durante todo o dia de amor. Grande coisa é o amor de São Bernardo. A caridade é uma virtude que nos une a Deus. Se você amar Jesus Cristo, você vai se unir a Ele. E na verdade é sempre repetido nas Sagradas Escrituras que Deus ama quem o ama. Eu amo aqueles que me amam, diz a palavra de Deus. Se alguém me ama, meu Pai o amará, e nós viremos a Ele e faremos nele a nossa morada. Quem permanece na caridade permanece em Deus e Deus nele. Isso vai gerar em nós união. Se eu amar a Jesus Cristo, eu vou ter uma alma só com Ele, porque quem ama se une. Dá para entender isso? Quem ama se une. É por isso que o diabo não quer que você ame a Deus. Amar a Deus é união.
Agora, se você diz que ama a Deus, obedece os mandamentos, diz a palavra. Por isso que eu digo, eu estou pregando o amor verdadeiro aqui hoje. Se você diz que ama a Deus, observa os mandamentos. Não venha com esse amor mentiroso. Não venha com esse amor mundano. Porque até o mundo de hoje está devasso. O homem diz que ama a mulher e está no adultério. Que amor é esse, minha gente? A pessoa diz que ama o outro e quer trazer uma outra pessoa para fazer relação com a... Traz outra mulher, eu preciso de outra mulher para fazer uma relação sexual. Isso é amor? Isso é amor? O mundo não sabe o que é amor, não. Quem ama, o amor verdadeiro, amor só existe na verdade. O amor a Deus só existe nos mandamentos. Quer amar a Deus? Observe os mandamentos. São 10 os mandamentos para você observar. Você diz que ama a Deus, então observe os mandamentos. Trate de ler os mandamentos, trate de colocar no coração os mandamentos, trate de viver os mandamentos. Se você não vive um deles, prova que você não ama a Deus de verdade. Você é mentiroso. Segundo a Bíblia, quem diz que ama a Deus e não observa os mandamentos é mentiroso. É mentiroso. Agora, se você observa os mandamentos, se você busca amar Jesus Cristo, vai acontecer união de alma. Santo Agostinho, ou melhor, eis a bela união que a caridade produz, une a alma a Deus. Além disso, o amor dá força para praticar e tudo sofrer por Deus. O amor é forte como a morte. Então você vai se unindo a Deus, e quando você ama a Deus, você é capaz de sofrer tudo por Deus. É por isso que os santos sofriam e não reclamavam, porque amavam. Quando você ama, você não reclama, você faz. A mãe é capaz de sofrer por um filho que ela ama. Quando se ama, se sofre. Quando se ama, se faz sacrifício. Para quem ama Jesus Cristo, não está reclamando de acordar 4 horas da manhã para rezar. Agora, para quem não ama, parece que é o... Quando eu amo, eu não estou preocupado com o sacrifício. Ele não se preocupou com o sacrifício, porque ele amou. Santo Agostinho escreve: não há coisa tão difícil que a força do amor não supere. Olha que bonito isso. Não há coisa tão difícil que a força do amor não supere. Isso serve para o seu casamento. Quantos casamentos estão indo para o ralo? Ah, mas está difícil, está faltando amor, minha gente. Está faltando amor, porque você prometeu amar na saúde, na tristeza, na saúde, na doença, na alegria, na tristeza. Aí chega a dificuldade e já começa a pensar em sair fora. Quando ama, não há coisa tão difícil que o amor não supere. O amor supera tudo. Por isso, naquilo que se ama, ou não se sente o cansaço. Então, quando você ama, ou você não sente cansaço, ou o cansaço é amado. Diga comigo, quando a gente ama, ou não sente cansaço, ou o cansaço é amado. Vou fazer uma pergunta para vocês: rezar de madrugada 40 dias cansa? Alguns podem não sentir nem cansaço, porque vão amar tanto a Deus que parece que não há cansaço. Mas alguns vão sentir cansaço, mas até que esse cansaço é gostoso. É verdade ou não é? Até que eu estou gostando desse cansaço. A gente está no 9º dia. Cada um de vocês tem a vida de vocês. O Frei está numa loucura, preparando todas essas pregações, preparando tudo para vocês, live, não sei o quê. Só que eu estou aqui, estou cansado, mas o cansaço gostoso. Você quer descansar, Frei? Parar agora essa quaresma, descansar. Vocês podem até me dizer, a gente te entende. Não quero.
esse cansaço está bom demais. Mas a gente só enxerga isso quando a gente ama. Pode prestar atenção, a gente não vê, mas tem muita gente que começou conosco e não vai até o final. Não vai. Elas começaram, só que elas vão parar no meio do caminho, porque vai faltar o quê? Amor. Fizeram um propósito, mas aí o cansaço se torna mais forte. Ela fala: ai, Deus que me livre desse negócio aí, não aguento mais não, tchau. Quando se ama, o cansaço é o menos importante. Ouçamos de São João Crisóstomo o que são os efeitos do amor divino nas almas em que reina. Quando o amor de Deus se apodera de uma alma, produz um desejo insaciável de trabalhar pelo amado. Você vai ter um desejo insaciável de trabalhar por Deus, de modo que por mais numerosas e vastas que sejam as obras que faça, e por mais prolongada que seja a duração do seu serviço, tudo parece nada aos seus olhos, e ela se aflige por fazer tão pouco para Deus. Se lhes fosse permitido morrer e se consumir por Ele, ficaria muito feliz. Veja, uma alma que ama a Deus, ela quer trabalhar por Deus, ela quer trabalhar por Deus, ela quer trabalhar por Deus, e ela ainda, quando faz muito, ela acha que não fez nada. Vou dar o mesmo exemplo. Aliás, eu estou falando muito de Francisco de Assis, né? Mas a capa aqui, vocês viram? A capa aqui é ele. Quem não sabia, é ele. É o Francesco. Eu falo tanto de Francisco que às vezes vocês acham que eu sou franciscano, né? Eu sou carmelita. Mas o meu Carmelo não fica com ciúme, não. É que eu gosto demais dele. Francisco de Assis, quando estava para morrer, ele falou para os seus irmãos: comecemos a trabalhar, porque ainda não fizemos nada. Os irmãos de Francisco falam: Francisco, não fale isso. Você fez muita coisa, Francisco. E começou a narrar para Francisco: olha, você fez isso, você fez aquilo. Para Francisco: eu não fiz nada. Comecemos a trabalhar, irmãos, façamos alguma coisa. Porque para quem ama, tudo é pouco. Tudo é pouco. Consequentemente, considera-se servo inútil em tudo que faz. Era o que Francisco estava se sentindo, um servo inútil. Diante da cruz, quem eu sou? Ele fez um monte por mim, eu não fiz nada por ele. Porque ela é instruída pelo amor e saber o que Deus merece, e vê na claridade dessa luz divina todos os defeitos de suas ações, encontrando neles motivos de confusão e dor. É Francisco. Ciente de quão superficial é tudo que pode fazer por um Senhor tão grande. Na verdade, você fez tudo, você faz muito, mas quando a sua consciência é tão clara, você percebe que você não fez nada. Você percebe que você foi um servo inútil, que não conseguiu retribuir tanto amor. A pergunta que nós podemos nos fazer no final desta pregação: será que nós vamos chegar ao fim da nossa vida amando a Jesus Cristo com toda a capacidade do nosso coração? Será? Porque hoje, se eu pergunto para você hoje, eu creio que a minha resposta é não, e a tua resposta ainda é não. Eu ainda não amo Jesus como Ele merece ser amado. Eu sou um servo inútil. Agora a pergunta é: será que a gente vai conseguir dar passos? Vamos batalhar. Vamos nos exercitar. E o primeiro passo é: a gente vai ter que abandonar o mundo. Porque quem ama o mundo não pode amar Jesus. Dá para entender isso? É por isso que a gente fica falando tanto do mundo. É por isso que a gente fala tanto de pecado. Me desculpe, minha gente, o Frei Gilson aqui sempre vai falar de pecado para vocês. Eu sou um pregador que vou pregar o Evangelho para vocês. Vão ouvir sim da minha boca pecado. Vão sim ouvir da minha boca para sair de uma vida errada. Porque só assim que se ama Jesus Cristo.
Só assim. Como é que eu amo Jesus Cristo ficando no mundão? Como? Como é que ama Jesus Cristo no mundo? Me diga. Ah, não tem problema não, não tem problema não. Não tem problema o quê? Não tem como. A Bíblia que diz isso. Quem ama o mundo não ama Deus. Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Quem é amigo de Deus é inimigo do mundo. Então não tem como, não tem como. Eu já amei este mundo, minha gente. Eu, Frei Gilson, já amei este mundo. E eu não consigo voltar para lá. Por quê? Porque eu decidi amar Deus. E é incoerente. É incoerente. Iria até escandalizar vocês se eu quisesse amar o mundo de novo. Não dá. Francisco de Assis, depois que descobriu Jesus Cristo, abandonou o mundo e não voltou mais. Porque não dá. Você está entendendo? Não dá. Eu gosto muito de Santa Teresa. Santa Teresa, quando ela fala de amizade, ela fala que tem amigos que a gente perde naturalmente. Sabe por quê? Porque à medida que você é mundano, você consegue ser amigo dos mundanos. À medida que você vai crescendo no amor de Deus, aquele amigo mundano você não consegue mais ser tão amigo dele. Por quê? Você se distanciou. Aí Teresa fala o quê? A sua linguagem já não é mais a linguagem dele. Porque o que é amigo? A sua vida é muito identificada com a dele. E aí, quando eu era mundano, a gente se dava super bem. Porque você gostava daquele filme, eu também gostava. Você gostava daquela música, eu também gostava. Você gostava de ir para aquele lugar, eu também gostava. A gente se dava muito certo. Só que agora eu comecei a seguir Deus, eu comecei a amar Jesus Cristo, e meu amigo continuou no mundo. O que vai acontecer? Você não vai mais conseguir ser amigo dele. Como era? Não é que você vai desprezá-lo, não é que você é melhor que ele, não é isso. É que agora a linguagem não bate mais, porque ele vai querer continuar falando daqueles filmes, daquelas músicas, daqueles lugares, e você não quer mais saber disso. Você quer outras coisas que ele não conhece mais. Acontece um distanciamento natural e necessário. Você vai precisar de outros amigos, amigos que entendem a tua linguagem, que é a linguagem do amor a Deus. E esses são mais difíceis de achar. Seja amigo de quem ama a Deus. Amizade espiritual. E agora eu estou falando da amizade espiritual. Santa Teresa fala da amizade espiritual. A amizade espiritual você só deve ter com quem é espiritual. Porque quem está na carne é amizade mundana. Amém? Vamos subir o monte dos que amam? A montanha dos que amam é o Calvário. Aqui está a resposta para você. A montanha dos que amam é o Calvário. Melhor ainda, traduzindo mais, a montanha dos que amam é a missa. Amém.